Sejam muito bem-vindos ao nosso portal Conexão Atma. Hoje falaremos sobre obsessão e as formas de desobsessão. Na literatura espírita, a obsessão ela é uma forma de perturbação espiritual que muitas vezes se manifesta através da influência constante, negativa, de um espírito sobre outro, de uma mente sobre outra, seja encarnado ou desencarnado. Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns uma definição muito clara e altamente pedagógica. Obsessão seria a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Contudo, é importantíssimo compreender que nem toda obsessão ela tem origem em entidades que possamos dizer deliberadamente perversas. Muitas vezes trata-se apenas de espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, profundamente muitas vezes ligados àquela pessoa obsidiada. A obsessão não é um castigo, longe disso. Obsessão é um sintoma e ela se reflete no desequilíbrio vibracional que encontra o quê? Eco em nosso campo mental, em nosso campo emocional, no nosso campo físico. E pode, nesse meio do caminho, surgir vínculos kármicos, culpas não resolvidas, afinidades mantidas através de pensamentos negativos recorrentes. Chico Xavier, com a sua sensibilidade inata, certa vez nos disse que o pensamento é um grande imã. Um imã gigante, porque ele atrai tudo aquilo que ele se afina. Isso nos leva a compreender que o estado interior de quem sofre a obsessão é, vamos dizer assim, o terreno que permite ou impede a instalação da obsessão. A influência espiritual, ela nem sempre é perceptível. Ela pode começar com ideias fixas, com mudanças de humor, sem aquele motivo aparente. Sensações de presença constante ou mesmo alguns sonhos perturbadores. Porque a obsessão sutil ela é como uma chuva fina que molha lentamente sem alarde, mas molha com profundidade. Por isso é fundamental cultivar uma vigilância amorosa sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes e sobre as nossas emoções. O Valdo Vieira, em suas abordagens mais técnicas sobre a multidimensionalidade da consciência, ele falava sobre os acoplamentos extrafísicos, como forma de interação vibracional entre consciências. Na obsessão, esses acoplamentos ele se torna doentio, gerando assim dependência, gerando sofrimento e estagnação evolutiva. E vale salientar que para os espíritos obsessores, muitas vezes é um laço de vingança, e para aquele ser obsidiado é um espelho das suas fragilidades. Já na perspectiva do grande palestrante Haroldo Dutra Dias, ele diz que obsessão é também aquele convite ao autoconhecimento. Não basta querer enxotar a força ao espírito, é necessário curar a causa interna que permitiu a sintonia entre ambos. Então, por isso, toda a abordagem sobre a obsessão, ela precisa ser feita com empatia, sem terror, sem julgamentos, com educação. Porque estamos aqui falando de consciências em desequilíbrios, buscando algo que acreditam um dia ter perdido. Buscando dignidade, buscando justiça e muitas vezes buscando a paz. Em uma das reuniões mediúnicas conduzidas por Chico Xavier, uma mãe desesperada, ela procurou ajuda para o seu filho que havia mudado de uma hora para outra de comportamento, de forma brusca. Então o jovem, que antes era calmo e estudioso, tornou-se agressivo, recluso, envolvido com vícios. Então, durante uma sessão mediúnica, manifestou-se um espírito que em vida fora vítima de um acidente provocado por aquele rapaz em uma existência anterior. Um espírito dominado pela dor, dominado pelo sentimento de injustiça. Agora estava acompanhando e se alimentando dos pensamentos do obsidiado. Então aquele espírito doente, dominado pela dor, pelo sentimento de injustiça, agora o acompanhava, alimentando no garoto pensamentos de culpa e de autodestruição. Então a assistência espiritual não foi imediata. O jovem precisou iniciar um processo de reforma do seu ser, perdoar-se,
orar pelo espírito, que aos poucos também foi sendo esclarecido. Divaldo Franco ele narra o caso de uma mulher que por anos e anos sofria com muitas dores sem diagnóstico médico, sofria de insônias e com visões perturbadoras. E fazendo tratamento espiritual, descobriu-se que ela estava sendo acompanhada de um espírito que fora sua sogra em vida. Ambas mantinham uma relação muito conflituosa e após a morte, a sogra permaneceu ligada à nora por ressentimento. Com o tempo, através de muito estudo, através da prece e através da participação ativa em trabalhos assistenciais, a mulher conseguiu elevar a sua frequência vibratória. E a sogra, por sua vez, foi acolhida em uma colônia espiritual e, emocionada, pediu perdão, encerrando assim o ciclo obsessivo. A obsessão raramente ela é aquele evento isolado ou fortuito. Ela é, em sua essência, consequências de vínculos espirituais que transcendem a atual existência. Allan Kardec, em diversas obras, nos orienta a observar, prestar bem atenção na obsessão como desdobramentos de dívidas morais do passado, que muitas vezes estão ligados à culpa, ao remorso ou àquela sede de vingança que ainda permanece ativas no plano espiritual. Divaldo Franco, ao longo de mais de 70 anos de mediunidade, reforçou que muitos espíritos em processos obsessivos, eles nascem de promessas não cumpridas, de traições, de crimes, ou mesmo daqueles sentimentos intensos e muito mal resolvidos entre as almas que, reencarnando ou não, continuam ali conectadas pelos laços emocionais densos. Então, essa conexão, quando ela é mantida em vibrações inferiores, torna-se um terreno muito fértil para a obsessão. Existem também as obsessões que surgem pela afinidade. Um exemplo, o obsessor ele encontra no obsidiado o mesmo padrão vibracional que sustenta o seu próprio sofrimento. Nosso querido Wagner Borges, especialista em projeção astral, projeção da consciência, viagem astral, chama isso de magnetismo recíproco inconsciente. Um campo de energia comum que liga duas consciências por seus desequilíbrios afins. Certa vez, Haroldo Dutra relata também, durante um seminário, a história de uma mulher que, ao se aprofundar na doutrina espírita, passou a sofrer crises emocionais intensas. E ao buscar o tratamento espiritual, foi revelado que um espírito a acompanhava há séculos, movido por uma promessa muito antiga e não cumprida, e prometeu para ela esperá-la em outra encarnação. Então, o não cumprimento dessa promessa acabou gerando nele uma obsessão por controlá-la em suas futuras existências. Então, com a ajuda de mentores espirituais, ambos foram conduzidos ao perdão e à libertação. Valdo Vieira, em um dos seus relatos, contou sobre um caso de obsessão mútua, ou seja, dois irmãos, após conflitos, após brigas na vida atual, vinham reencarnando juntos há séculos em diferentes papéis e sempre com grandes desentendimentos. Então, a obsessão entre eles era tão enraizada que mesmo em desdobramento astral, ou seja, fora do corpo, suas consciências buscavam-se para continuar os grandes conflitos. Então, o tratamento só evoluiu quando ambos iniciaram trabalhos voluntários paralelos, cada um buscando se elevar espiritualmente. Então, esse laço obsessivo foi cedendo e foi dando lugar à empatia e ao perdão. Então, vem Allan Kardec e classificou a obsessão em 3 tipos fundamentais: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, e cada uma representando uma face ou um grau de influência de um espírito, de uma consciência sobre outra, podendo assim se desenvolver de forma gradativa e silenciosa. A obsessão simples ela é caracterizada por uma interferência espiritual, que normalmente vai gerando incômodos, ideias fixas ou perturbações leves. Já na fascinação, o espírito obsessor ele passa a influenciar diretamente o pensamento da vítima. Quanto mais médium a vítima, pior, que perde o seu senso crítico e aceita sugestões erradas como verdades absolutas.
Já a subjugação, por fim, é o domínio mais intenso, onde o obsidiado ele pode sofrer bloqueios da sua vontade e dos seus comportamentos compulsivos. Então, a progressão entre esses estágios vai dependendo da sintonia mental e emocional do obsidiado, porque os espíritos inferiores não dominam pela força, dominam pela frequência. Haroldo, ele nos lembra que ninguém permanece na sintonia do mal sem alimentar esse campo com pensamentos, palavras e atitudes. Por isso, vigiar o conteúdo mental é fundamental. E é normalmente comum que a obsessão ela comece de uma forma leve, de uma forma quase imperceptível, sabe? Um pensamento recorrente de vingança, um ressentimento que você vai nutrindo diariamente, uma crítica constante contra si ou contra outros, né? Então esses são pontos de entrada. Então, com o tempo, o próprio obsessor ele passa a perceber essas brechas inteligente, né? E intensifica a sua atuação, aproveitando-se de quê? Da distração moral da vítima. Valdo Vieira ele fazia sempre analogia entre obsessão e hackeamento de consciências. Ele dizia que assim como os hackers invadem sistemas mal protegidos, os espíritos desequilibrados invadem psiquismos desprotegidos, por onde circulam os padrões emocionais normalmente mal resolvidos. Divaldo conta a história de um homem que, após uma grande decepção profissional, ele começou a alimentar pensamentos de ódio contra o seu ex-sócio. No início, eram apenas desabafos internos e depois passou a ter alguns sonhos agressivos, começou a ter insônia, começou a ter perda de energia e em determinada reunião mediúnica descobriu que ele havia sido fascinado por um espírito que compartilhou da mesma mágoa em uma existência passada. Então juntos eles alimentavam esse sentimento de vingança e a obsessão ela foi rompida quando o homem iniciou um processo de perdão, escreveu uma carta ao ex-sócio que jamais chegou a enviar e ele passou a frequentar os grupos de oração. Então a cura começou com a mudança de sua frequência interior. A obsessão ela não acontece por acaso, ela exige sintonia. Emmanuel, em diversas mensagens, ele afirma que a obsessão é a obra de duas mentes em desequilíbrio, vibrando na mesma faixa frequência. É como uma estação de rádio, sempre falo. Só ouvimos aquilo para o qual nós estamos sintonizados, frequenciados. Então, se o nosso interior vibra orgulho, mágoa, raiva, ansiedade ou culpa, nós acabamos por abrir espaços para as companhias espirituais que muitas vezes compartilham dessas mesmas ações. Então é essencial entender que, mesmo quando existe um espírito agindo externamente, a permissão para a obsessão, ela vem de dentro. Então, muitas vezes ela começa com aquele pensamento negativo mantido por tempo prolongado. Então, com isso, forma-se um campo vibracional muito denso ao redor da pessoa obsidiada, como um manto escuro. E esse campo atrai entidades que percebem ali uma possibilidade de conexão. Wagner Borges costuma dizer que pensamento é o convite, emoção é o contrato. Ou seja, ao pensar, nós convidamos, ao sentir, profundamente, nós firmamos um pacto vibracional. Por isso, para cortar o ciclo obsessivo, é preciso atuar tanto na mente quanto no coração. Mudar apenas comportamento externo não é suficiente. É necessário reprogramar o teu campo emocional. A sintonia também ela pode se dar por laços de apego. Espíritos desencarnados ou encarnados que ainda sentem ligados a familiares, a parceiros, não aceitam aquela separação. Então, eles podem exercer uma influência obsessiva por amor possessivo. Então, a chave está em compreender que a obsessão não é só raiva, a obsessão não é só ódio. Também pode nascer de um amor mal compreendido. Haroldo relatou o caso de uma senhora que, após a morte do seu marido, ela passou a sentir a sua presença constantemente. No início, isso apenas a consolava, mas com o tempo começou a ter crises de ansiedade, começou a ter sonhos perturbadores
e começou o seu isolamento social. E em tratamento espiritual, ela percebeu que o espírito do seu marido ainda estava ligado a ela por um laço de apego e de ciúme. Então, ambos sofriam. Então, com preces constantes, com estudos do Evangelho no lar e com muitas conversas emocionais durante as orações, ela foi ensinando ao espírito a desapegar-se. E em pouco tempo, a sintonia se desfez e ambos foram amparados. A prece, quando feita com sinceridade e entrega, é uma das mais poderosas ferramentas de desobsessão. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a prece é a elevação do pensamento ao Criador. E mais, ela tem o poder de atrair os espíritos benfeitores, clarear a mente e purificar o ambiente. Não se trata de preces decoradas, mas daquela vibração emitida com a fé, com a razão e com o propósito. Emmanuel, através de Chico Xavier, ensina que a prece ela é como um raio de luz atravessando as camadas umbralinas mais densas da nossa sombra interior. Então, quando oramos, abrimos um canal para que as forças superiores elas atuem em nossa psicosfera. E aí vai limpando o nosso campo mental, limpando o nosso campo emocional. Ela não serve apenas para afastar, enxotar obsessores, mas para transformar uma atmosfera íntima, tornando-nos, assim, menos vulneráveis à sintonia dos espíritos inferiores. Já o Evangelho do Lar, uma prática semanal recomendada pelos benfeitores espirituais, ela é também, dentro da doutrina dos espíritos, um poderoso instrumento de prevenção e de tratamento à obsessão. Quando realizada com constância, ela vem assim promovendo, uma limpeza espiritual do ambiente, vem educando os sentimentos e vem harmonizando as relações familiares. Então, muitas e muitas obsessões, elas dissolvem silenciosamente durante essa prática, sem que haja necessidade de apometria e de reuniões específicas ou de manifestações mediúnicas. Valdo Vieira também abordava a prece dentro do contexto multidimensional, como uma forma de autodefesa energética. Ele definia as orações como instaladores de blindagem extrafísica, capazes de mudar completamente a vibração do corpo energético e afastar as consciências perturbadoras. Divaldo nos conta que em uma de suas viagens, ele hospedou-se na casa de um casal que relatava conflitos constantes e sensações de peso espiritual. Então, durante essa conversa, Divaldo orientou que iniciassem a prática do Evangelho do Lar, orando e lendo trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez por semana. Eles ficaram relutantes no início, mas começaram a sentir as melhorias apenas 3 encontros. Relataram que a casa ficou muito mais leve, que os desentendimentos foram cessando e até o sono deles melhoraram. 3 meses depois, uma médium relatou que um espírito sofredor ligado ao local havia sido encaminhado à luz justamente durante essas sessões silenciosas de oração. Então, a obsessão, embora ela seja um fenômeno doloroso, ela nunca é enfrentada a sós. Os planos superiores, eles mobilizam verdadeiras equipes espirituais de socorro para atender tanto o obsidiado quanto os espíritos obsessores. E essas equipes são compostas por espíritos especializados em diferentes níveis de assistência, desde aquele amparo fluídico até o esclarecimento moral. O querido André Luiz, através da mediunidade de Chico, também descreve em detalhes em obras como Libertação e Nos Domínios da Mediunidade a complexidade das tarefas espirituais. Novamente, não se trata de enxotar espíritos por imposição, mas por reeducação, por reconciliação espiritual. Existem diálogos, conversas, existem auxílios magnéticos e, sobretudo, a compaixão. Sem amor, nada é feito. Porque os mentores não impõem, eles apenas iluminam. O obsidiado, ele é envolvido por recursos energéticos, normalmente restauradores, enquanto o obsessor ele é conduzido a locais de acolhimento, de amor, quando já existem aquelas condições de arrependimento e de perdão. Então, nos casos mais complexos,
o trabalho pode durar por anos a fio. A paciência dos espíritos superiores contrasta com nossa pressa material. Eles sabem que o tempo da alma não segue jamais o relógio da terra. Por isso, ao buscar auxílio espiritual, é de fundamental importância confiar nesse amparo invisível. As preces sinceras, os bons pensamentos e o esforço moral do obsidiado, eles funcionam como pedidos de socorro, que imediatamente vai alcançando as equipes do bem. Ninguém está só, mas a porta só se abre por dentro. Então, os centros espiritualistas são muitas vezes um primeiro ponto de apoio para quem sofre a obsessão. Muito mais do que lugares de oração, eles funcionam como verdadeiros hospitais espirituais, onde encarnados e desencarnados são atendidos com aquela base fundamental do amor, da disciplina e do conhecimento. As reuniões de desobsessão, normalmente são organizadas com bases, com critérios doutrinários e critérios éticos, envolvendo assim médiuns preparados, passistas, doutrinadores e toda aquela ambiência fluídica construída com responsabilidade. Então, durante essas reuniões, os espíritos sofredores, eles vão sendo atendidos com escuta ativa, educação, esclarecimento e amparo. Muitos encarnados ligados a esses espíritos também devem receber o auxílio vibracional, a orientação moral e os passes. E é fundamental entender que o trabalho de desobsessão, ele não se limita apenas a uma reunião mediúnica. Ele se estende ao trabalho contínuo do próprio encarnado, na sua própria transformação, participar de estudos, colaborar com atividades assistenciais, praticar sempre o Evangelho no lar semanalmente. Tudo isso fortalece o seu campo vibracional e evita as recaídas. Então, o centro espírita, portanto, ele é um ponto de convergência entre planos, entre dimensões, onde a caridade se realiza em múltiplas dimensões. E como nos ensina Bezerra de Menezes, o centro, o templo espiritual é uma escola, é um lar, é um templo e um grande hospital. Se faltar dentro de qualquer lugar espiritual um desses elementos, ele estará incompleto e em grandes dificuldades. Embora muitas vezes nos concentremos na obsessão individual, existem também as formas de obsessão coletiva. E elas vêm se manifestando quando grupos inteiros de pessoas, familiares, comunidades, igrejas, nações, entram em sintonia com padrões densos como fanatismo, ódio, materialismo, intolerância ao medo. Então, essa egrégora vibratória negativa passa a atrair outras consciências perturbadas para que possam potencializar esse desequilíbrio. Então, em momentos de crise social, de guerras, de grandes calamidades, de histerias coletivas, a obsessão coletiva se expressa como comportamentos destrutivos em massa, contendo perda de empatia, discursos de ódio, de intolerância, de impaciência e de atitudes irracionais, pois os espíritos inferiores aproveitam dessas ondas para insuflar ainda mais o caos, o ego. Divaldo Franco nos advertia que em tempos assim é essencial que os trabalhadores da luz se mantenham firmes, se mantenham fortes em oração, em serviço e em vigilância. Então, a responsabilidade de manter a serenidade, de irradiar a paz ainda é muito maior. Haroldo Dutra nos lembra que a paz que você cultiva no seu coração é o grande antídoto contra a obsessão coletiva. Portanto, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos chamados a colaborar com o equilíbrio do planeta, cada um com pensamentos elevados, com gestos de compaixão. Cada ato de justiça ajuda a dissolver as sombras da obsessão coletiva, abrindo assim o espaço para a regeneração espiritual da humanidade. E ao longo desta nossa conversa compreendemos que a obsessão não é uma punição imposta de fora, mas o reflexo dos nossos desequilíbrios internos que se conectam com consciências igualmente em desarmonia. Entendemos assim que a verdadeira desobsessão vai muito, mas muito além de afastar os espíritos. Ela é um processo de cura profunda da alma,
de autoconhecimento onde o amor, o perdão e essa reforma individual ocupam o lugar da culpa, o lugar do medo e o lugar do orgulho. Desobsessão é, antes de tudo, autoconhecimento aplicado. É o reconhecimento das nossas próprias sombras e disposição sincera em transformá-las diariamente. É confiar na assistência dos benfeitores espirituais, mas assumir a parte que nos cabe. Como ensina Emmanuel, ajuda-te e o céu te ajudará.